pessoal, vamos à questão número 8, questão também de gráfico, onde eu tenho gráfico de velocidade. Eu coloquei dois gráficos aqui para a gente entender o que pode ser cobrado. Eu quero saber qual é a aceleração nesse gráfico e o deslocamento. Nesse gráfico aqui é a mesma coisa, aceleração e deslocamento. Então dá um print, tenta fazer e depois continue assistindo para ver como é que fica a resolução. Vamos lá então. O primeiro gráfico, os dois na verdade estão no sistema internacional, metro por segundo e segundo. O que eu vejo? A velocidade no tempo zero, ela começa aqui, ó, o gráfico começa aqui embaixo, com velocidade de menos 4 metros por segundo. O velocímetro do carro, se fosse nesse moto ou o que for, não vai marcar menos 4, vai marcar 4. O sinal negativo indica que o movimento é o quê? Retrógrado, oposto ao referencial, tá? O que você percebe? De menos 4, ele está indo para o zero. Toda vez que o gráfico de velocidade estiver indo para o valor zero, ou aproximando do valor zero, é sinal que ele está diminuindo. Na dúvida, você sempre considera o módulo da velocidade. Está indo de 4 para 0. Então, está diminuindo. Então, nesse primeiro trecho, é um movimento retardado, porque está diminuindo a velocidade. Retardado. Além disso, como tem o sinal negativo, é que está oposto ao referencial, então também é um movimento retrógrado. Então, essa primeira parte de 0 a 8 segundos. Só que de 8 em diante, no caso aqui de 8 a 24, o gráfico de velocidade passa a estar acima do eixo do tempo. Então, aqui eu vou ter valores positivos. 0 foi para 4 no tempo 16 segundos, depois continuou aumentando, foi para 8 no tempo 24. Então, você está aumentando a velocidade. Eu tenho movimento aqui nesse trecho de 8 a 24 segundos acelerado. E como o sinal da velocidade é positivo, eu estou no sentido progressivo. Eu estou andando de acordo com o referencial, só que aumentando a velocidade. A pergunta foi, qual é a aceleração, qual é o deslocamento? A aceleração, você pode usar as equações, usando os dados do gráfico. Então, se você quiser vermes voadores atacam a Terra, você acha o valor da aceleração. Mas eu quero usar o gráfico, então eu vou usar a inclinação. Como só tem uma inclinação o tempo inteiro, se eu fizer a reta tangente aqui, ó, vai ter a mesma inclinação nesse ponto, vai ter a mesma inclinação nesse ponto, ela não muda a inclinação. A inclinação é constante e inclinação no gráfico da velocidade significa que é a aceleração. Então, eu vou fazer a inclinação aqui, ó, que é pegar a variação da velocidade com a variação do tempo. Então, ΔV sobre ΔT. Você pode escolher qualquer valor de variação, de menos 4 a 0, ou de menos 4 a 4, ou de menos 4 a 8. Para padronizar, eu vou escolher velocidade final. Final é no final do tempo. No último tempo que eu tenho, que é 24 segundos, a velocidade vale 8. Então, velocidade final menos a inicial. Então, a inicial no tempo zero. No tempo zero, a velocidade está valendo menos 4. Então, abre um parênteses, menos 4, tá? Final menos inicial. Sobre o tempo final, que é 24, e o inicial é 0. Você já poderia colocar 24 aqui de uma vez. Menos com menos vira mais, então fica 8 mais 4 sobre 24, tá? Então, essa aceleração aqui vai dar quanto? Vai dar meio metro por segundo, que é 12 sobre 24. Ó, meio metro por segundo ao quadrado, né? Porque é a unidade de aceleração. Então, achei a primeira aceleração do gráfico 1. Agora, eu vou para o segundo passo, que é o deslocamento. Mais uma vez, você poderia calcular usando ou a equação de Torricelli, ou D igual a VOT mais V de AT2. Mas como eu quero explorar o gráfico, eu vou fazer a área, porque a área do gráfico de velocidade me dá o deslocamento. O que você tem que ficar atento? Na verdade,
de 0 a 8 segundos, eu tenho um movimento, então eu calculo a área aqui, do gráfico até o eixo do tempo. E de 8 até 24, fecho no tempo 24 e calculo essa segunda área do gráfico até o eixo do tempo. Então, eu vou ter a área 1, vou ter a área 2, são dois triângulos, eu faço as duas áreas e somo para ter o deslocamento total. Então, o deslocamento vai ser a área 1 mais a área 2. Então, fica assim, primeira área. Base, que é 8, vezes a altura, eu vou considerar o sinal negativo, porque eu tô mexendo com deslocamento, tá? Fazer a área 1. A área 1, então, vai ser base, que é 8, vezes a altura, que é menos 4, dividido por 2. E a área 2 começa no 8 e vai até o 24, beleza? Então, eu tenho 16 aqui, né? 16 de base e a altura 8. Então, 16 vezes 8 dividido por 2. Então, o que vai ficar? A primeira área, que é 8 vezes menos 4, 8 vezes menos 4 dividido por 2, vai dar 16. Negativo. A segunda área, que é 16 vezes 8 dividido por 2, vai dar 64. O que esse sinal negativo significa? Ô, professora, na matemática não existe área negativa. O que é isso? Isso aqui, aluno, é física. Então, o que você tem que lembrar? Eu estou mexendo com deslocamento. Um deslocamento negativo significa que eu estou andando 16 metros oposto ao referencial. Então, esse cara aqui andou 16 metros para trás e depois 64 para frente. Então, qual é o deslocamento total dele? Eu considero tudo. 64 com menos 16. Então, vai dar 48 metros de deslocamento. Se a pergunta fosse distância, aí é o tanto que você foi para trás e para frente. Então, você faria 16 positivo mais 64. Então, a distância não considera o sinal do movimento, mas o deslocamento considera. Então, como a pergunta é deslocamento, sua resposta tem que ser 48. Tranquilo? Vamos fazer então o segundo gráfico, que era a mesma coisa, aceleração e deslocamento. O gráfico no tempo zero começa lá no 10, positivo. Então, como a velocidade é positiva, movimento progressivo, essa velocidade vai diminuindo e no tempo 2 ela passa a ser zero. Mais uma vez eu repito, toda vez que inverte o sentido do movimento, a velocidade zera. Então, aqui no tempo 8, a velocidade zerou. E aqui no tempo 2, a velocidade também vai zerar, porque saiu do positivo e foi para o negativo. Então, eu quero aceleração. Sinal negativo ou positivo, hein? Negativo, porque a inclinação tá para baixo, tá? Vamos ver se vai dar negativo. Vou fazer a inclinação, variação da velocidade com o tempo. Então, vai ser velocidade final menos inicial sobre o tempo final menos o tempo inicial. No último tempo é 4, qual é o valor da velocidade? Menos 10. Então, a velocidade final é menos 10. Menos, qual é o valor da velocidade inicial? Inicia com velocidade 10. E o tempo final é 4, 4 menos 0, 4. Ou seja, essa aceleração vai ficar menos 20 em cima sobre 4. Então, vai ficar menos 5 metros por segundo ao quadrado. Viu que deu negativa? Que bom, porque a inclinação é decrescente. A aceleração tem que ser negativa mesmo. Então, achei a primeira parte, que é a aceleração desse movimento. Quero achar o deslocamento. O deslocamento, eu vou fazer a área do gráfico. O que muitos alunos fazem? Fecha aqui nesse pontilhado e calcula todo esse triângulo. Gente, vocês não podem fazer isso de jeito nenhum. Você tem que entender que até 2 segundos é um movimento, de 2 para 4 é outro. Não é uma coisa só. A área que você tem que considerar é do gráfico até o eixo do tempo. Eu não posso continuar passando para baixo, tá?
Então, do gráfico até o eixo do tempo, até 2 segundos, seria só esse triângulo de azul. Que é o tanto que eu desloquei no sentido progressivo, porque as velocidades são positivas. De 2 para 4, o gráfico tá aqui, ó. Então, é do gráfico até o eixo do tempo. Então, a área que você vai ter que considerar é essa outra aqui de azul. Beleza? Então, você vai ter que fazer as áreas de azul. Então, o deslocamento vai ser as áreas de azul. Área 1, área 2. Então, faz a área 1 mais a área 2 e soma. Quero usar as equações? Fica à vontade, pode usar as equações, tá? Então, a área 1 é um triângulo, base é 2, altura é 10. Então, base vezes altura dividido por 2. A área 2 também é um triângulo, base, começa no 2, vai pro 4. Então, a base é 2. A altura eu vou considerar o sinal, porque eu tô calculando o deslocamento. Então, menos 10 sobre 2. O 2 já vai cortar aqui, ó. Então, eu andei 10 metros no sentido progressivo e menos 10 metros. O menos 10 significa que agora eu andei 10 metros no sentido retrógrado. Então, eu fui pra frente 10, voltei 10. 10 com menos 10 vai dar quanto? Deslocamento de 0 metros. Eu fui e voltei, eu tô na mesma posição inicial. Se pedisse distância, você não considera o sinal, tá? E aí seria 10 metros pra frente, 10 metros pra trás, 20 metros de distância, porém deslocamento 0. Tudo bem, pessoal? Bom, gente, aqui a questão 9 é a questão de gráfico de posição, tá? O que ela fala? O gráfico representa a variação da posição em função do tempo de um ponto material que se encontra em movimento retilíneo uniformemente variado. Então, a gente vê uma parábola com concavidade para baixo. Quem é da matemática já vai perceber o quê? Que a aceleração é negativa. Tudo bem? O que a gente percebe no gráfico? A posição está em metro, o tempo está em segundo, então está no sistema internacional. Outra coisa, quando o tempo é 0, no início do movimento, o gráfico já começa aqui de cima. Então, a posição inicial é 1, ok? Além disso, uma outra forma de descobrir que a aceleração é negativa é o seguinte, eu vou fazer a tangente do gráfico em alguns pontos aqui. Então, fiz aqui nesse primeiro ponto, no segundo, no terceiro e no quarto. Tá vendo que a inclinação tá para cima? Ascendente. Inclinação no gráfico de posição é a velocidade, então a velocidade é positiva. Só que o que está acontecendo com essa inclinação? Ela tá o quê? Diminuindo. Então, se ela tá diminuindo, se a velocidade é positiva, né? Nesse primeiro trecho aqui, ó. Se a velocidade é positiva, para diminuir a aceleração vai ter que ser negativa. Tranquilo? Então, nesse primeiro trecho eu tenho um movimento progressivo, porque tá aumentando as posições, foi de 1 para 2,5. Porém, retardado, porque a velocidade está diminuindo. Aqui a velocidade vai ser 0, porque a inclinação está horizontal. Não tem inclinação, não tem velocidade. Daqui para frente, o que acontece? Tá vendo que ele começa a diminuir posições? Então, ele tá voltando. Se ele tá voltando, o movimento é o quê? Retrógrado. Então, o sinal da velocidade de 2 segundos em diante muda, passa a ser negativo. Se eu vou fazer a tangente aqui nesses outros pontos, ó, olha só o que vai acontecer. Tá vendo que tá a inclinação decrescente para baixo, né? Sinal que a velocidade é negativa. Se aqui a velocidade é negativa e a aceleração continua sendo negativa, eu tenho os dois para o mesmo lado, então neste trecho de cá seria movimento acelerado. Então, por isso que eu divido a parábola em duas. Então, de 0 a 2 segundos eu tenho um movimento, de 2 em diante eu tenho outro movimento, tá? Um é acelerado, outro é retardado. Analisando o gráfico, podemos afirmar que a velocidade inicial é negativa? Não. De 0 a 2 a velocidade foi positiva. Então, falso. A aceleração é positiva? O que a gente viu? Aceleração negativa. Falso. O ponto material parte da origem? Não, ele parte da posição 1 metro. Partir da origem significa posição 0 no tempo 0. No instante 2 segundos, a velocidade nula? No instante 2 segundos, a velocidade é nula. Verdadeiro.
Então, letra E. Beleza? Gente, vou tampar aqui, ó, pra vocês darem um print aí na tela e tentar fazer sozinha essa questão, tá? Que aqui eu já anotei a resolução. Beleza. Então, o que que acontece aqui, pessoal? Eu tenho mais uma vez um gráfico de posição. A posição no tempo zero começou lá no 15 metros. Após um segundo, ela vai para 20 e depois inverte o sentido do movimento. Começa a voltar a posições e no tempo 3 ela tá na origem dos espaços, que chega na posição zero. Toda vez que inverter o sentido do movimento, tô indo e agora eu vou voltar, no momento de inversão a velocidade é nula. Então aqui eu já sabia que no tempo 1 a velocidade é nula, porque é onde ocorre a inversão do movimento. Outro jeito de você avaliar isso é a inclinação. Então ele começa, faça a tangente, né? Ele começa aqui com uma determinada inclinação e vai diminuindo. Então aqui eu não tenho inclinação, então a velocidade é zero. A partir daqui a inclinação volta a acontecer, então ele volta a ter velocidade, porém no sentido oposto. Tá vendo que a inclinação tá para baixo? Então beleza. Então de 0 a 1 segundo é movimento progressivo e retardado, porque está diminuindo a velocidade, e de 1 para 3 é movimento retrógrado, porque está diminuindo posição, e acelerado, porque volta a ter inclinação, então volta a ter velocidade, tá? Então cuidado aí com a classificação. Ele quer a posição do móvel no tempo meio segundo, eu não tenho essa posição no gráfico, e ele quer a função horária da velocidade. O que você tem que lembrar? Para você descobrir posição no tempo que ele quer, no tempo de meio segundo, você pega a função de posição, que é S igual a S0 mais VOT mais meio de AT2. Eu brinco que é o sorvete mais meio de AT2. Eu tenho que ter, então, a posição inicial, a velocidade e a aceleração. A posição inicial eu tenho no gráfico, 15. Só que a velocidade inicial e a aceleração eu não tenho. Então, eu vou ter que calcular isso. Então, travei. Já a função horária da velocidade seria vermes voadores atacam a terra. Eu tenho que substituir a velocidade inicial e a aceleração, que inicialmente eu também não tenho. Então, ignora essa parte aqui, tá? Como eu não tenho velocidade inicial e aceleração, eu não consigo resolver nem a primeira parte da questão, nem a segunda. O que eu vou fazer então? Eu vou buscar dados no gráfico conhecidos. Então a posição inicial é 15 e a dica que eu te dou é busca sempre esse momento de inversão. Porque no momento de inversão você sabe qual é a velocidade que ele está e em quanto tempo isso se deu. Então, olha só, de 0 a 1 segundo, então em 1 segundo de movimento, ele andou 5 metros, porque ele saiu da posição 15 e foi para a posição 20. Então, quando o tempo é 1 segundo, eu sei que ele andou 5 metros. A velocidade inicial eu não sei, mas no final de 1 segundo eu sei que a velocidade é nula. Então, eu tenho tempo, deslocamento e velocidade final. Eu tenho mais dados aqui. Então, o que eu vou fazer? Primeira coisa, como eu não tenho aceleração, qualquer das 3 equações, eu vou cair num sistema, tá? Então, eu vou escolher uma primeira equação e escolhi vermes voadores atacam a terra. Então, substituir a velocidade ao final de 1 segundo, que é 0. Velocidade inicial eu não sei, aceleração eu não sei. E o tempo que eu estou considerando é 1. Vai ficar 0 igual a V0 mais A. Passo o A para o outro lado, positivo fica negativo, vai ficar menos A igual a V0. Então, essa aqui foi a substituição da primeira equação. Vou escolher uma segunda equação para continuar. Escolhi D igual a VOT mais meio de AT2. No lugar de D, coloco 5, porque foram 5 metros. Velocidade inicial, não sei. O tempo de 5 metros foi 1, então no lugar do tempo, coloco 1 segundo. A aceleração, eu não sei. No tempo, eu coloco 1. Então, como aqui é tempo ao quadrado, ficou 1 ao quadrado. Vai ficar 5 igual a V0 mais A sobre 2. Então, 5 igual a V0 mais A sobre 2. Então, eu tenho essa equação e essa equação. O que eu vou fazer? Onde tem velocidade inicial, eu vou substituir o que eu achei aqui, ó. Velocidade inicial não é igual a menos A?
Então, coloco o menos A no lugar da velocidade inicial na equação de baixo. Então, como é que vai ficar? 5 é igual a menos A mais A sobre 2. Resolva a sua matemática tirando o MMC, tá? Vai ficar assim, ó. 10 é igual a menos 2A mais A. Menos 2A mais A é menos A. Então, eu descobri que a aceleração, menos A é igual a 10, multiplica por menos 1 dos dois lados. Então, a aceleração vai dar menos 10 metros por segundo ao quadrado. Descobri a aceleração, lembra que a velocidade inicial era menos A? Então, coloco o valor da aceleração, que é menos 10 aqui, ó. Então, fica menos 10. Ou seja, a velocidade inicial é 10. Achei a aceleração e a velocidade. Agora, eu volto na questão. Onde tem V0, eu substituo para 10. Onde tem aceleração, eu substituo para menos 10. Aí, vai ficar assim, ó. Posição igual a 15 mais 10 vezes meio, menos 10 vezes meio ao quadrado, que dá 0,25, tá? Sobre 2. Resolva essa continha, você vai achar que a posição vai dar 18,75 quando o tempo for meio segundo. Beleza? Para achar a função horária da velocidade, vermes voadores atacam a Terra, substitui a velocidade inicial e a aceleração. Então, V igual a 10 menos 10t. Alternativa certa, letra A. Posição 18,75 e função horária V igual a 10 menos 10t. Galera, então foi isso. Essas foram as questões de MRUV. Fiz um popurrí aí, né? Já que tá nessa moda de lives, nessa quarentena. Fiz um popurrí de questões de MRUV. Espero que tenha ajudado. Não deixem de fazer outros exercícios. Quanto mais exercícios vocês fizerem, melhor vocês irão ficar, mais treinados vocês irão ficar. Tudo bem? Um grande abraço e bons estudos!